O registro militar, um pedaço de papel amarelado e marcado pelo tempo, mal podia sustentar a verdade que tentava esconder. Sua tinta, desbotada em pontos cruciais, narrava uma história de vergonha e substituição, um crime silencioso contra a memória de um homem que a história oficial preferiu apagar. Era o ano de 1864 e o Brasil sangrava. A guerra contra o Paraguai, um monstro faminto que devorava vidas no sul do país, clamava por mais corpos, por mais almas a serem trituradas no moinho da ambição política. Mas nem todos os corpos eram iguais, nem todas as almas tinham o mesmo valor na hierarquia cruel daquela sociedade. Naquele dia fatídico, no pátio poeirento da Casa Grande, sob o sol causticante que queimava a pele e a alma, um jovem escravizado sentiu o peso da injustiça se materializar sobre ele. Não era seu nome que deveria estar ali na lista de convocados. Não era o seu destino que deveria se cruzar com o inferno daquela guerra. Mas o barão de Montes Claros, um homem cuja influência se estendia como uma teia de aranha por toda a província, tinha outros planos. Planos vis que transformariam a vida de um inocente em uma moeda de troca, em um escudo humano para seu próprio filho. Ele se aproximou do jovem, o hálito pesado de aguardente, os olhos injetados de uma prepotência que beirava a insanidade. E então, sem qualquer cerimônia, sem qualquer vestígio de humanidade, cuspiu no rosto do escravizado, um gesto de desprezo que ecoou como um trovão silencioso na alma do rapaz. "Você é um nada", sibilou o barão, a voz rouca de escárnio. "Um escravo que agora será um herói para a pátria. Ou melhor, um cadáver, mas um cadáver que me será útil." Aquelas palavras carregadas de veneno selaram o destino do jovem. Ele foi arrastado, forçado a vestir um fardamento sujo e rasgado, um uniforme que não representava honra, mas sim a mais abjeta das substituições. Seu nome, aquele que sua mãe lhe deu antes de ser levada, jamais seria pronunciado naqueles registros. O barão acreditava que a fronteira do Paraguai seria o túmulo daquele escravizado, um lugar distante o suficiente para que seu segredo jamais viesse à tona. Mal sabia ele que o campo de batalha, por mais brutal que fosse, guardava um destino muito diferente para aquele que ele havia condenado. A viagem para o fronte foi um calvário, um prenúncio do inferno que o esperava. Dias e noites de marcha incessante, de fome e sede, de doenças que começavam a ceifar vidas antes mesmo do primeiro tiro ser disparado. Cada passo era uma lembrança do cuspe do barão. Mas o campo de batalha, diferentemente da senzala, não aprisionava apenas o corpo. Ele libertava a mente, afiava os sentidos de quem ousava sobreviver. E o escravizado, sempre atento, sempre observador, começou a ver o mundo com outros olhos. A inteligência, forjada em anos de opressão e necessidade de antecipar a crueldade, revelou-se uma arma mais potente do que qualquer baioneta enferrujada. Ele lia o terreno como um mapa, cada sombra, cada movimento suspeito, cada murmúrio do vento era um sinal. Em meio ao caos dos pântanos infestados de doenças e das trincheiras úmidas e fétidas, onde a febre amarela ceifava mais vidas do que os tiros inimigos, ele não apenas sobreviveu. Ele começou a liderar, não por patente ou ordens, mas por instinto puro. Seus olhos, acostumados à escuridão e ao silêncio, viam emboscadas, onde outros viam apenas folhagens. Suas decisões rápidas, seus movimentos calculados, guiavam companheiros exaustos através de marchas impossíveis, salvando-os de perigos invisíveis. Mas ainda assim, ele era apenas um escravizado fardado. Aquele reconhecimento informal, um sussurro entre os combatentes, começou a crescer. Um golpe na costela de um oficial inimigo, desferido com uma precisão brutal durante um ataque surpresa, não foi um ato de selvageria, mas um movimento tático improvável que salvou um pelotão inteiro do extermínio. Naquele momento de fúria e estratégia, o nome do escravizado, ainda não registrado nas patentes oficiais, começou a ser sussurrado com respeito e admiração. Não era mais apenas um corpo, mas uma mente, uma força capaz de mudar o curso de um combate. Ele não era um general nem um capitão. Era apenas um homem sem sobrenome.
mas com uma inteligência que superava a de muitos oficiais de carreira. E essa inteligência começou a plantar as sementes de uma esperança perigosa. A promessa de alforria, um decreto para os voluntários da pátria, que sobrevivessem e lutassem com bravura, flutuava como uma miragem no ar pesado de pólvora e suor. Ele, o escravizado transformado em estrategista de guerra, um herói improvável, começou a acreditar. Acreditava na dívida de sangue que a pátria, em sua crueldade e urgência, lhe devia. A condecoração, um pedaço de metal enferrujado preso a uma fita desbotada, era um testemunho mudo, mas poderoso, de sua bravura indomável. Ele a carregava com um misto de orgulho e cautela, sabendo que aquele pequeno objeto era mais do que um prêmio. Era uma prova, era a chave, ele esperava, para as correntes que ainda o prendiam. Mas o retorno para casa era sempre mais perigoso do que a própria guerra. Depois de anos de combate, de ver a morte de perto e superá-la, ele retornou. Um espectro da guerra, magro, marcado pelas cicatrizes da batalha e da febre, mas com a cabeça erguida. Ele esperava a liberdade prometida, o fim da escuridão. O porto de volta, contudo, não era o limiar de uma nova vida, mas sim o ponto de partida para um novo e sombrio mistério. Um mistério que o puxaria de volta para as sombras, de onde ele pensou ter escapado para sempre. Seu nome não estava nas listas de alforriados. Uma ausência gritante, um silêncio que ecoava a traição. O registro militar, que deveria ser seu passaporte para a liberdade, era agora um documento rasurado, um atestado de servidão contínua. O barão de Montes Claros, com sua rede de influência tão vasta quanto perniciosa, havia orquestrado um apagamento histórico, uma manobra fria e calculada para manter o escravizado preso à sua vontade, preso à Casa Grande. A falsa liberdade, a promessa quebrada era a nova corrente. Uma ordem secreta ou a ausência dela condenava-o novamente ao inferno de onde ele havia fugido. O silêncio então tornou-se ensurdecedor, cúmplice da traição do Estado e da maldade de um homem. Mas a guerra, para ele, não havia terminado quando os tiros cessaram no Paraguai. O inimigo verdadeiro, mais insidioso e ardiloso, esperava em casa. E o escravizado, agora um veterano com a mente de um estrategista forjada em batalhas reais, não aceitaria a condenação. Ele sabia que a verdade era uma arma, e ele começaria a montá-la peça por peça, como um general montando seu plano de ataque. Cada cicatriz em seu corpo era uma testemunha silenciosa. Cada companheiro de trincheira, agora espalhado pelas vilas e fazendas da província, era uma peça vital de um quebra-cabeça perigoso. E ele estava determinado a juntá-las, custe o que custasse. Você está pronto para ver a verdade que a história tentou esconder? Fique até o final e me diga, de 0 a 10, o que achou desta história nos comentários. E se você valoriza a busca pela justiça, inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos desta jornada. Ele buscaria os registros militares originais, aqueles que o barão tentou apagar. As cartas do fronte, escritas por oficiais e soldados que mencionavam seus feitos inusitados. Cada testemunho, cada lembrança, seria um prego no caixão da mentira. A vergonha nacional que o barão tentava encobrir com sua influência e seu dinheiro começava a emergir, lentamente, como um corpo que sobe à superfície de um rio escuro. Mas o caminho para a verdade era traiçoeiro. A caçada por provas se tornou sua nova batalha, tão perigosa quanto qualquer confronto em campo aberto. Ele sabia que o sistema tentaria silenciá-lo, desacreditá-lo, talvez até eliminá-lo. Mas ele tinha a verdade. E a verdade, como a pólvora quando acesa, explode com uma força devastadora. E a sua explosão estava apenas começando a ser preparada. A jornada pela verdade era mais perigosa que qualquer campo de batalha. O sistema, tecendo suas teias de aranha, operava no silêncio, na burocracia, no medo. Ele sabia que cada passo seu era observado, cada pergunta registrada. A primeira barreira era a mais óbvia, os registros. Documentos, selados e guardados em cartórios empoeirados, eram como fortalezas impenetráveis para um homem como ele. Portas se fechavam, olhares se desviavam. A buja da lei parecia feita para os poderosos.
O barão de Montes Claros não descansava. Sua influência era uma sombra que se estendia por toda a província, alcançando os ouvidos de escrivães, milicianos e até mesmo de padres. Qualquer um que ousasse ajudar o ex-escravizado sentiria o peso de sua fúria. Sussurros de advertência chegavam aos seus ouvidos, mensagens veladas sobre acidentes, sobre desaparecimentos que ocorriam com aqueles que se metiam onde não eram chamados. O ar ficava pesado com a ameaça invisível. Ele, o veterano da guerra, agora movia-se como um fantasma, evitando as estradas principais, buscando abrigo em vilarejos distantes e em fazendas isoladas. Cada encontro era um risco, cada palavra, uma aposta. Os antigos companheiros de trincheira, aqueles que ele havia salvado da morte certa, estavam dispersos, marcados pela guerra e pela vida dura. Muitos viviam sob o jugo de outros barões, amedrontados, a memória da guerra ainda fresca em seus pesadelos. Quando ele finalmente encontrava um deles, a conversa era difícil, travada. O medo era um véu espesso que cobria a coragem de outrora. É loucura, diziam alguns. O barão é forte demais, você não tem chance. Mas a recusa não o detinha. Em vez disso, alimentava uma chama em seu peito. Uma obstinação feroz nascida da humilhação e da promessa quebrada. Ele não podia recuar. A cada porta fechada, a cada olhar de pavor, a verdade se tornava mais urgente. Ele sentia o peso de cada cicatriz, não apenas as da guerra, mas as da vida inteira de servidão. Aquele cuspe do barão, que um dia o queimara de vergonha, agora ardia como um motor, impulsionando-o para frente, para a justiça. Sua garganta estava seca, não apenas pela poeira das estradas, mas pela tensão constante, pela necessidade de estar sempre alerta. O perigo era uma sombra fria que o seguia, mas a esperança, por mais tênue que fosse, era mais forte. Ele se lembrava dos pântanos, dos dias sem comida, da febre que ceifava os homens ao seu redor. Se sobrevivera ao inferno da guerra, sobreviveria à escuridão da traição. Mas o barão, ele sabia, era um inimigo diferente. O barão, em sua opulência e arrogância, ria-se da audácia daquele que considerava um mero escravizado. Para ele, o assunto estava encerrado. O problema havia sido enviado para a morte e agora, inexplicavelmente, havia retornado, um incômodo, uma mancha em sua perfeita reputação. Que insolências ele deve ter pensado. Um cão que morde a mão que o alimentou. Mas o barão não compreendia que não era alimento que havia sido oferecido, mas sim veneno, e que aquele cão havia aprendido a caçar sozinho. Dias se transformaram em semanas, semanas em meses. A busca parecia infrutífera, um labirinto sem saída, até que, em uma noite chuvosa, em uma pequena tapera escondida na mata, ele encontrou um nome. O nome de um ex-sargento, um homem de poucas palavras, mas de grande respeito entre os soldados. Um homem que tinha visto o escravizado em ação, que testemunhara sua bravura e sua liderança, mas que agora vivia escondido. O sargento chamado Joaquim morava como um ermitão, longe de tudo e de todos. A guerra havia lhe deixado cicatrizes que nunca se curaram, e o medo do barão o acorrentava mais do que qualquer prisão física. O ex-escravizado sentou-se diante de Joaquim sem pressa. Não houve ameaças, nem promessas vazias. Apenas a presença silenciosa de um homem que havia enfrentado o mesmo inferno, que havia cuspido na cara da morte inúmeras vezes. "Eu vi o que você fez", disse Joaquim, a voz rouca, depois de um longo e tenso silêncio. "Você salvou a todos nós naquele pântano, quando o coronel já havia nos dado por perdidos. Você não era apenas um escravo fardado." As palavras de Joaquim eram como um bálsamo para a alma do ex-escravizado, uma validação que ele esperava há tanto tempo. Mas a hesitação ainda pairava no ar como uma névoa densa. O medo era um monstro real. "O barão, ele tem olhos em todos os lugares", sussurrou Joaquim, a voz quase inaudível. "Ele me mandou uma mensagem. Disse para eu esquecer o que vi na guerra, ou minha família pagaria." A ameaça era palpável, mas o ex-escravizado não se deixou abalar.
Seus olhos encontraram os de Joaquim, e ali, no fundo daquele olhar, o sargento viu a mesma determinação inabalável que havia guiado seu pelotão através das trincheiras mais mortais. Eu voltei por isso, disse o ex-escravizado, apontando para a condecoração no peito. E pela minha liberdade que me foi roubada. Eu não me curvarei de novo, e você também não precisa. A verdade começava a ganhar aliados. Foi então que Joaquim, com um suspiro profundo que parecia arrancar o peso de anos de segredo de sua alma, fez um movimento inesperado. Ele se levantou, cambaleante, e foi até um velho baú no canto da tapera. De dentro do baú, ele retirou um embrulho de pano sujo, desdobrando-o com as mãos trêmulas. Ali estava, guardado como um tesouro proibido, um pedaço de papel amarelado e marcado pelo tempo. Era um diário de campanha, de um oficial subalterno que havia morrido na guerra. Um diário que continha não apenas as datas e os locais das batalhas, mas também, em suas últimas páginas, a lista original dos voluntários da pátria de sua companhia. E ali, bem claro, sem rasuras, estava o nome do escravizado, aquele que o barão havia tentado apagar. E ao lado do nome, uma anotação em letra miúda. Grande coragem e estratégia em Piribebui. Salvou a muitos. Uma prova. Concreta, indiscutível. Uma peça do quebra-cabeça que se encaixava perfeitamente. O diário de Joaquim era o elo que faltava. O testemunho de um homem morto que falava mais alto que todos os vivos amedrontados. Mas aquela descoberta, por mais poderosa que fosse, não significava o fim da batalha. Na verdade, ela apenas inaugurava uma nova e ainda mais perigosa fase. O barão logo sentiria o chão tremer sob seus pés. A virada estava lançada, mas a resposta dos poderosos seria brutal. Ele sabia disso, e estava pronto para enfrentar qualquer coisa. A verdade agora tinha um nome, e uma prova, e uma voz que se recusava a ser silenciada. A verdade, uma vez descoberta, não podia ser guardada como um segredo. Ela exigia ser revelada, custasse o que custasse. O ex-escravizado, agora munido do diário de Joaquim, sabia que o confronto final não seria com baionetas e pólvora, mas com documentos e palavras. Ele havia percorrido léguas, enfrentado o medo de homens e a sombra do barão. Não para um heroísmo vazio, mas para reivindicar aquilo que era seu por direito. A liberdade roubada, a dignidade pisoteada. O local escolhido para a batalha era o cartório da vila, um prédio empoeirado que guardava os registros de nascimentos, casamentos e, ironicamente, de alforrias e servidões. Um palco perfeito para desmascarar a farsa. A notícia, levada por mensageiros discretos e sussurros apressados, havia se espalhado. Ex-soldados, camponeses e até mesmo alguns comerciantes, todos curiosos e apreensivos, convergiam para o local. O barão de Montes Claros chegou em sua carruagem, acompanhado por um coronel local de semblante grave e alguns capangas armados. Seu olhar varreu a multidão com desdém, certo de que sua mera presença bastaria para calar qualquer um. Dentro do cartório, um juiz de paz, um homem de meia idade com as mãos suadas e a testa vincada de preocupação, aguardava. Ele sabia que aquele dia não seria como os outros, que algo pesado estava no ar. O ex-escravizado, vestindo roupas simples, mas limpas, estava de pé diante da mesa do juiz. Sua postura era de um soldado, sua voz calma, mas carregada de uma autoridade que a guerra lhe havia concedido. Ele começou a falar, não com acusações raivosas, mas com a precisão de um relato de guerra. Descreveu a humilhação do cuspe, a farda imposta, a promessa de liberdade que se desfez em fumaça. O barão interrompeu, sua voz grave e imperiosa. Este homem é um fabulista, Vossa Excelência, um escravo insolente que tenta manchar a honra de minha família com mentiras. Ele nunca foi um voluntário. O juiz, visivelmente desconfortável, tentou intervir, mas o ex-escravizado ergueu a mão pedindo a palavra. Seus olhos, antes cheios de resignação, agora ardiam com a chama da verdade incontestável. Vossa Excelência, disse ele, sua voz ressoando no silêncio tenso, eu trago provas, não apenas a minha palavra, mas a de um oficial que já não está entre nós. E então ele colocou o diário de Joaquim sobre a mesa. O juiz, hesitante,
Pegou o diário e começou a ler. A caligrafia militar, o selo da companhia e a lista de voluntários. E lá estava o nome do ex-escravizado, ao lado da descrição de sua bravura em Piribebui. O sorriso do barão desvaneceu-se. Um suor frio começou a escorrer por sua testa. Aquele diário era uma relíquia proibida, um fantasma do passado que ele acreditava ter enterrado para sempre. Foi então que a porta do cartório se abriu e Joaquim, o ex-sargento, entrou. Seus olhos encontraram os do barão por um instante, e ali, naquele olhar, não havia mais medo, mas a coragem de um homem que havia decidido falar. Eu confirmo a autenticidade deste diário, Vossa Excelência, disse Joaquim, sua voz rouca, mas firme. Eu servi com este homem. Eu vi o que ele fez. Ele salvou vidas. E o barão, sim, ele pagou para que seu filho não fosse para a guerra, substituindo-o por este bravo soldado. As palavras de Joaquim foram como um golpe. O coronel, que antes estava ao lado do barão, recuou um passo, seu rosto pálido. A cumplicidade do Estado, a vergonha da substituição, começava a se desvelar. Mentiras, tudo mentiras, gritou o barão, sua voz tremendo. Este homem é um conspirador, um feiticeiro talvez que enfeitiçou este pobre velho. Mas sua fúria apenas confirmava a verdade que ele tentava sufocar. O juiz, agora com a postura ereta, bateu o martelo. A indecisão havia dado lugar à convicção. A prova estava ali, inegável, e o testemunho de Joaquim, irrefutável. A reputação do império estava em jogo. Diante das provas apresentadas e do testemunho do sargento Joaquim, declarou o juiz, sua voz ecoando, e considerando o registro original do voluntário em questão, declaro nulo e sem efeito qualquer registro de servidão anterior. Um suspiro coletivo preencheu a sala. O ex-escravizado, aquele homem sem nome que o barão havia condenado, estava finalmente livre. Sua alforria, conquistada na mais brutal das fornalhas, era agora oficial. O barão de Montes Claros, outrora tão poderoso e intocável, foi escoltado para fora do cartório, não como um senhor, mas como um criminoso. Sua arrogância havia precedido sua ruína, e a história, enfim, cuspiu de volta em seu rosto. A notícia se espalhou como fogo em capim seco. Aquele que fora um escravizado, um mero corpo descartável, havia desafiado e vencido um dos homens mais poderosos da província. Sua liberdade, não uma dádiva, mas um direito conquistado com suor e sangue, inspirou muitos. A dívida de sangue foi paga, não com mais violência, mas com a revelação implacável da verdade. Aquele dia no cartório marcou mais do que a liberdade de um homem. Marcou o início de uma rachadura no sistema. Uma lembrança de que, mesmo nas sombras mais profundas, a justiça pode, sim, encontrar seu caminho. A história de um escravizado que ousou lutar por sua verdade ecoou pelos campos e vilas. Uma lenda sussurrada sobre a coragem que reside nos corações mais oprimidos. E a lembrança do cuspe do barão. Essa, a história jamais apagaria. E você, o que pensa sobre a força da verdade em face da opressão? Deixe sua nota de 0 a 10 para esta história nos comentários e se inscreva para mais investigações que desafiam o esquecimento.